E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar aqui hoje de sucessão, tá? Um assunto muito interessante, em razão de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão essa que saiu no dia 19 de março de 2026, mas foi inclusive noticiada pela imprensa, saiu no Valor Econômico dessa semana, que estou gravando em abril, hoje é dia 10 de abril. E até o meu amigo o Lucas Baruzzi, meu amigão, que sempre acompanha os vídeos aqui, me deu um toque e falou: pô, ó, tem um assunto bem legal para você tratar nos vídeos lá. E aí me mandou o acórdão, eu li, fui ler a matéria no Valor, e realmente é uma questão interessante e que traz informação, explica, né, a questão da legítima e da parte disponível, né? O que pode ajudar pessoas que têm esse tipo de dúvida, a entender como funciona a doação em vida e o respeito à legítima e à parte disponível. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Olha só que interessante. Esse era um caso em que um pai, né, ele teve um primeiro casamento, e desse primeiro casamento ele teve 2 filhos. E ele transferiu, através de uma doação, 14 imóveis para esses 2 filhos, com a anuência da esposa da época, que era a mãe desses 2 filhos, né? Isso foi feito dentro da legalidade, enfim, respeitando a legítima ali, e doou 14 imóveis para os 2 filhos, tá? E aí, o que aconteceu aqui na vida deste homem, né, depois? O casamento acabou, este primeiro casamento acabou, né, do qual nasceram esses 2 filhos que receberam os 14 imóveis. Ele se casou de novo no futuro e teve outros filhos. E esses outros filhos entraram com uma ação judicial, né? Até está dizendo aqui na matéria, ele teve mais 2 filhos com outra mulher, e esses outros 2 filhos impugnaram essas doações feitas anteriormente, né, sob a alegação de que isso excedeu a parte disponível, que não respeitou a legítima e tal. E aí o TJ, na minha opinião, tá, de forma corretíssima, ele deu a seguinte decisão. Ele falou assim, olha, o relator, o desembargador Enio Zuliani, ele observou o seguinte: na época da transferência dos bens, o homem não tinha outros herdeiros para preservar a metade do patrimônio, de modo que a superveniência de outros filhos não pode revogar a doação ou torná-la inoficiosa. Perfeita, gente. Então, o que a gente tira daqui? Né? Que é o seguinte, olha, quando eu tenho um patrimônio, por exemplo, eu sou casado e tenho 2 filhas, eu posso fazer o que eu quiser, né, com 50% do meu patrimônio, e os outros 50%, eles são a parte, que é a parte disponível, os outros 50% tem que respeitar a legítima, né? Então, assim, mas eu tenho que observar a foto do momento em que eu vou fazer a doação. Nesse caso aqui, aconteceu exatamente isso. O homem fez ali a doação em vida, né, observando a sua situação, a sua estrutura familiar daquele momento. Não tinha como prever o futuro, né? E aí não tem como um julgador, embora no Brasil absurdos aconteçam no judiciário, não teria como um julgador no futuro querer declarar inoficiosa, anular aquela doação por dizer, olha, você doou, mas depois você teve mais 2 filhos e você prejudicou os filhos que nasceram depois, que você sequer sabia que você teria quando você fez a doação daqueles 14 imóveis para os seus filhos da época. Não dá, né, gente? Não existe isso. Se isso fosse admitido, acabou, né? Fecha a porta, vamos embora, a segurança jurídica se embrulha e já era, né? Então veja, muito interessante esse acórdão. Tô com ele aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Inclusive, eu sempre deixo o meu WhatsApp no início da descrição do vídeo. Quem quiser tratar sobre assunto de sucessão, inventário, testamento e etc., vai falar diretamente comigo aqui. A gente entende o seu caso e faz uma assessoria, tá? E vou deixar o número do processo desse caso aqui, do julgado, que foi da 4ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo. Vou deixar os dados do processo aí para, de repente, tiver algum advogado aqui, alguém que assista o vídeo quiser saber qual é o caso, vou deixar lá também, beleza? É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Quem quiser mais informações, falem comigo no WhatsApp. Se inscrevam no canal. Dê um like. Mande esse vídeo para um familiar seu aí. Tá? Comente desse assunto no seu almoço do final de semana. E vamos que vamos. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Se inscrevam no canal e até mais.